Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe a que horas nós vamos ser efetivamente assistidas e ouvidas. O Observatório da Mulher está aqui de volta hoje, no dia 13 de outubro, e nós temos uma trinca de entrevistadas muito importantes, muito legais, que vão nos falar de um assunto importantíssimo hoje. Elas se chamam Movimento Negras Vozes. E é uma chapa, mandato coletivo, né? Cujo número é 13330, e que é formada pela Marilândia Frazão, pela Andréa Zulu e pela Regina Conceito. Né? Gente boa, salve. Vocês querem dizer oi para quem está nos assistindo? Bom dia, Raquel. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui no seu programa, né? Um programa aí de muita notoriedade já há muito tempo. Então, eu estou muito feliz aí em poder falar um pouco dessa candidatura junto com a Regina e junto com a Marilândia, para a gente poder também falar para São Paulo que tem mulher negra na política e que essas mulheres estão unidas pelo bem viver de São Paulo também. Certo. Regina? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a que horas, né, que cada um esteja ouvindo e vendo a gente. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Raquel, pelo espaço, pelo momento que concede vozes, né, a essa trinca, essa mandata coletiva, aí, o Movimento Negras Vozes. É um grande prazer estar com a Marilândia e com a Déia na disputa pela vereança aqui do estado de São Paulo, essa cidade que é imensa e que é palco aí de muita diversidade e que vai refletindo aí em outras cidades aqui de dentro do Brasil também. Uma boa entrevista para todas e bora lá falar de política. Regina, você falou mandata coletivo. É mandata ou é mandato? Como é que é isso? Então, essa é uma questão, na verdade, política, né? Na gramática, o português, ele admite o masculino, o mandato coletivo. E as mulheres, de um modo geral, que tentam impor ali, demonstrar sua presença, então elas vêm trazendo essas palavras que são no dicionário originariamente masculinas, né? Porque até então eram espaços onde só os homens tinham fala, onde só os homens entravam. Então nós mulheres, além de colocar o nome à disposição, também estamos trazendo essa nova forma de falar, trazendo para o feminino palavras que eram até então originariamente masculinas. Então, o mandato coletivo para os homens, não é assim que todos viam? E hoje a gente traz, não só a gente, tá? Não é uma inovação só do mandato coletivo, na verdade. Isso daqui vem sendo trazido por diversas mulheres que estão à frente aí de mandato já em exercício e daquelas que estão também pretendendo um mandato, da gente chamar aí carinhosamente em mandata coletiva. Foi bem observado essa questão aqui por você, Raquel, porque até então tem gente que... Opa, ficou mudo, ficou parado. Deu uma travada lá. Você quer continuar? As mulheres trazendo aí o feminino, inclusive nas palavras aí para os espaços de poder. Ou seja, além de negras vozes, são vozes feministas também, é isso? Isso, exatamente, exatamente. Então, acaba que a gente, dentro da mandata coletiva Negras Vozes, a gente traz a essência da periferia, da negritude e do feminismo por representar o que somos exatamente, né? Perfeito. Déia, você não quer conversar um pouquinho com a gente, explicar o que é isso de mandata coletiva? O que é o mandato coletivo no feminino ou no masculino? Liga teu microfone, por favor, Déia.
Opa, desculpa, eu tinha deixado ligado. Então, o mandato coletivo, a mandata coletiva, é a oportunidade da população se ver representada nos espaços de poder, né? A gente sempre vê a questão da candidata, do candidato, né? Como bem a Regina falou agora, mas as pessoas muitas vezes não se veem representadas naquela pessoa. E como ainda a legislação não permite que os candidatos possam fazer, na verdade, esse revezamento, então, você tem a figura de uma pessoa principal, que no nosso caso é a Marilândia, né, como a representante da chapa, né, desse modelo de coletivo, e eu com a Regina levantaremos bandeiras aí diversas dentro do mandato. Então, a população ela vai se ver representada, porque o que acontece hoje? A pessoa elege o político ali, o eleito, ele escolhe o seu gabinete de trabalho e muitas vezes as pessoas que o elegeram não conhecem aquelas pessoas, né? Então, o nosso modelo ele vai trazer exatamente isso. Poxa vida, a Andréia mora ali na Brasilândia, a Regina mora ali na região de Itaquera, né, de São Miguel. Ela já conhece a nossa região, ela sabe que a região precisa. Poxa vida, eu vou me ver nela. E também é uma forma de você manter os gabinetes dentro da Câmara como um gabinete aberto, né? Isso é uma coisa também que a gente prioriza muito. E a população tem esse lugar de escuta lá dentro, tanto nos territórios, né, nos locais onde a gente mora, nos locais onde a gente vai fazer essa prestação de contas do mandato, e consiga aí também escutá-los. Né? Então, eu acredito que a representatividade ela vai para além do voto com os mandatos coletivos, né? As pessoas vão se enxergar na política e com isso vão começar a tomar gosto novamente pela política, discutir. Espero ver ali o plenário sempre cheio, né? E a gente consiga aí ter a população junto conosco, porque isso faz muita falta também. Mas me diga uma coisa, a legislação garante esse mandato coletivo? Não, ainda não. Tem uma PL, né? Tem um projeto de lei, acho que de 2016, se eu não me engano, eu não lembro o número da PL, me desculpem, mas que prevê o mínimo, né, de elaboração para esses mandatos. Né? Então, hoje, isso realmente ela não é factível, né, perante a lei, mas o TSE, de toda forma, não colocou ainda nenhuma como impugnável, né? Então, você vê aí exemplos de outras bancadas que tiveram na última eleição, né? Que estão aí atuantes na Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente pode aí, nesse modelo para a vereança, também ter essa novidade. Então, a nossa, tem várias outras, né, mandatos coletivos que estão também dentro do PT, mas a nossa ela tem essa uniformidade, né, uma bancada de mulheres feministas, né, negras da periferia, e que também tem características, né, eu sou uma mulher lésbica, isso também tem mais uma bandeira aí a ser levantada, né, então a gente sempre faz esse enfrentamento do corpo negro, periférico e lésbico, isso é uma coisa que também a gente precisa pautar, né, nesse estado aí onde as pessoas estão aí muito à vontade em colocar o seu preconceito na rua, então a gente vai falar assim, você põe o seu preconceito na rua que eu vou passar com o meu amor, né, então a gente precisa realmente se posicionar de uma forma mais efetiva, com mais arte, cultura, com mais amor, para que a gente possa realmente ser vitorioso nesse pleito aí do dia 15/11. Ok, agora responde quem quiser. Na verdade, pelo fato da lei não permitir essa mandata coletiva, né, de alguma forma tem uma cabeça de chapa que acabou sendo a Marilândia, é isso? Ou seja, de alguma forma obedece-se à lei enquanto não se consegue modificá-la, colocando uma pessoa como responsável oficial, né? Embora as outras, cada uma na sua área e cada uma no seu pedaço de acesso, né? Faça esse trabalho também. É isso? Exatamente. Bem um pouco do que a Regina falou. Você levanta várias bandeiras e você tem nesse fortalecimento dessas bandeiras um mandato por trás, né? Essa coletiva por trás, que vai garantir que a gente leve projetos, que a gente tenha esse canal de escuta com a população e faça com que a cidade realmente seja gerida por pessoas que a conhecem, não ficar trabalhando em cima de PPPs ou ficar trabalhando em cima do que o empresariado acha que é bom para a cidade, mas que na verdade só é bom para o bolso dele, né?
Perfeito. Agora, você levantou uma série de questões. A questão da mulher negra, a questão feminista, a questão LGBT. Qual é a plataforma, o que vocês estão propondo, né, de um modo geral, nessa mandata coletiva? Deixa a Regina falar um pouquinho, que eu falei bastante agora. Só complementando também em relação ao assunto anterior aí da legislação, em relação ao respaldo e à mandata coletiva, a lei, na verdade, quando ela surge, as pessoas que pensam na lei, elas são incapazes de prever todas as possibilidades que a sociedade, como um mundo diverso, é capaz de criar. A mandata coletiva, ou mandato coletivo, é justamente isso. São situações que pipocam no seio da sociedade por um desejo, um anseio da sociedade, mas que o legislador não tinha previsto antes. Então, o legislador vai correr atrás de como legislar sobre esse assunto. A sociedade, de um modo geral, ela está à frente do legislador nesse ponto. Já teve pontos que o legislador esteve à frente da sociedade. Posso citar um exemplo para vocês, para até ficar didático isso que eu estou falando, que antigamente as pessoas não usavam cinto de segurança dentro dos automóveis. E veio a legislação e falou, olha só, a partir de hoje é obrigatório o cinto de segurança e aqueles que não usarem cinto de segurança serão multados. A população aderiu a essa lei muito rapidamente, embora elas tenham... O pano de fundo não era a multa, fosse a preservação da vida, mas o legislador entendeu que a ausência de cinto de segurança estava trazendo muito prejuízo para os cofres públicos em geral. Então, a legislação criou um mecanismo de prevenção da saúde através da multa. A mandata coletiva foi o contrário, ela surgiu de o mandato e a mandata coletiva surgiu de um desejo da sociedade. Por quê? Os mandatos coletivos, eles são o auge da democracia, ele é o extremo da democracia. Por quê? Ao invés de você votar apenas em um parlamentar, no nosso caso, por exemplo, você votaria em 3 e teria muito mais acesso, muito mais facilidade de chegar nesse parlamentar, porque ele não seria ele seria 3, estaria em 3 lugares diversos aqui da cidade de São Paulo. A gente tem aí outros mandatos coletivos com mais pessoas, muito mais pessoas. Isso não significa que um é melhor ou pior do que o outro, mas cada um com a sua característica, né? E agora, voltando aqui em relação às nossas propostas, o que é a mandata coletiva, a Movimento Negras Vozes, o que ela traz para a população? Além do que a Déia já falou, só reafirmando, de ser um gabinete que será aberto para a população, a gente quer ter esse contato com a população, não só através de gabinete, mas através de rede social, que hoje também é um meio muito efetivo de se encontrar com as pessoas, de conversar. A gente está chamando a população para conversar com a gente, para a gente ouvir essa população. Regina, Déia e Marilândia são mulheres periféricas, pretas, e levantam as bandeiras da feminismo, periferia, saúde, segurança, e não só isso, a gente vivencia também essa carência, essa ausência de poder público nesses espaços. Por isso que a gente quer esse mandato mais próximo com a população, para a gente conseguir juntas, com a população, atingir a saúde de qualidade, funcionalismo público com melhores condições de trabalho, educação desde creches até o ensino superior, através de parcerias com o governo estadual e federal, como já vem fazendo o governo do PT nesses últimos anos, em que foi eleito e que tanto fez pela população. Através de cursinhos dados pela própria comunidade, fortalecimento dessa comunidade, quando essa comunidade se organiza em pequenas entidades,
creches para as crianças. O governo do Gilmar Tato, inclusive, ele pretende chegar aqui no estado de São Paulo em vaga zero, né? Que nenhuma criança, a partir de 6 meses, elas já fiquem fora das creches, salvo se a mãe não quiser ainda, porque é facultativo, né? Mas a gente também sabe da necessidade dessas mães, desses pais hoje, de ter uma vaga de creche. Então, o Gilmar Tato, com o plano de governo, aquele que a gente também adere como o nosso, e vai tentar, sim, fomentar ele para a população, na educação desde a primeira infância, até aí parcerias com o governo estadual e federal, para conseguir, de fato, levar uma educação de qualidade para a população. Saúde, a mesma coisa, até porque a saúde, ela é solidária entre os 3 poderes, né? Estadual, federal e municipal. Então, em parcerias, a gente pretende, sim, trazer uma saúde de qualidade para a população. A população está precisando disso nessa época de Covid. Todos os entes, eles tiveram que se dispor, tanto com espaços, com cabeças pensantes e financeiramente, principalmente, para movimentar a sociedade e combater o Covid. Embora a gente saiba, por exemplo, que as populações periféricas, que em maioria são os pretos e pardos, são os que mais vêm sofrendo por ausência de políticas de saúde pública, né? Então, do nosso plano de governo, uma da nossa meta de governo é funcionalismo público, emprego e empregabilidade de qualidade e um plano emergencial pós-pandemia, que inclusive para um aumento desse valor do abono emergencial para a população, para a sociedade se reconstruir nesse momento. Uhum. Agora, de um modo geral, ultimamente, mais recentemente, enfim, de uma forma mais talvez perceptível e insistente, as mulheres negras têm se posicionado de uma maneira muito forte, né? Vocês não querem falar um pouquinho da situação enfrentada pelas mulheres negras? Porque essa chapa responde provavelmente a isso também, né? Vamos falar um pouquinho disso? Quem fala agora? Posso falar, Raquel? Acho que é o anseio da mulher, né, negra sempre estar nesse espaço, né? As mulheres que foram, evidentemente, protagonistas na época da escravidão, né? Se a gente for contar o nosso contexto histórico, na participação efetiva para que muitos homens, né, tivessem suas cartas de alforrias compradas, e mesmo na época dos quilombos, né, as mulheres foram ali as que estavam na linha de frente para que a liberdade realmente se completasse. Aí, atualizando um pouco mais isso, nesse momento, nessa pandemia, e mesmo nesse estado agora de desemprego, você vê a mulher, mesmo saindo do emprego formal, ela não deixando de ter alguma atividade extra, ou voltando a estudar, ou voltando a empreender, né? Que a gente sempre fala que a mulher negra, ela sempre é uma empreendedora, seja ela utilizando os seus próprios dons culinários, ou trabalhando com o que ela estudou, dando aulas, né? Se renovando, fazendo associações. Então, essa candidatura ela vem justamente nisso, né? Você associar a força de 3 gerações, né? De 3 mulheres que têm o seu legado dentro do mercado de trabalho, que têm o seu legado histórico, né? E familiar, e você falar para outras mulheres, olha, você que está aí hoje, mesmo que esteja sem um emprego formal, mesmo que você esteja ainda desempregada, você tem aí modelos eficazes que você possa fazer essa mudança, né? Há um tempo atrás eu escutei um relato de uma amiga, ela fabrica chequerês e joias, né? E ela falou assim, gente, eu fui desaconselhada a fazer o que eu faço hoje, que hoje me dá boa parte da renda que eu tenho, né? Ela também é uma artista,
Então, se não fosse a produção de joias e chequeiras junto com a filha dela, hoje praticamente ela não teria o que comer, ela não teria dinheiro. Então, para você ver, né, as pessoas elas não dão o incentivo correto para as pessoas muitas vezes, e isso acaba limitando a pessoa na sua essência. Então, esse foi um relato que a gente teve numa oficina de mulheres, que também são empreendedoras, né? É um projeto que eu acabei ajudando a trabalhar, onde as mulheres realmente foram se colocando, né? A mulher negra ela tem essa essência mercadora, e não é só o do comprar e vender, né? Essa essência mercadora também dos saberes, da inteligência, da troca. Então, com troca, a gente realmente vai conseguir mudar a política, né? Se a gente for levar isso para o campo político, a gente está vendo lá como a Benedita, no Rio de Janeiro, ela está tendo uma excelência na sua campanha, né? Como ela está conseguindo entrar nas comunidades. Eu estava vendo um pouco dos ao vivo dela esse final de semana, ela estava na Rocinha. Então, é isso, se você der esse espaço para a mulher negra, ela abrir essa picada de mato, né, que é a política, que são as redondezas onde a gente mora, com certeza a gente vai ter uma estrada muito boa e vai ter ao largo ali muitos frutos. Então, eu acredito muito nessa força, nessa perseverança, né, andar de mãos dadas com outras mulheres e com outras mulheres negras, principalmente, é que vai fazer a política mudar daqui para frente. Então, nós temos a presença da Marilândia agora. Oi! Conseguimos entrar finalmente, Marilândia? Oi, finalmente, finalmente. Isso, hoje é terça-feira, dia de Ogum. Meu Deus do céu. Patacori. Mas a gente é forte, a gente resiste. Me conta uma coisa. A Déia estava contando que a chapa de vocês, Movimento Negras Vozes, tem 3 gerações. Como é que é isso? São 3 gerações no mundo ocidental, né? Porque para nós da diáspora africana não existe essa divisão, né? Porque os nossos griots eles estão sempre... Mas como a gente está dentro de um sistema capitalista, né? Então a gente tem essas divisões. São 3 gerações no contexto de idade, mas as lutas elas são as mesmas, porque a nossa estrada, o processo nosso do transatlântico até os dias de hoje, Raquelzinha, minha linda, que eu amo de paixão, as lutas são as mesmas. É um racismo estruturado na sociedade que impede o nosso avanço, né? Porque a nossa luta orgânica de combate é exatamente o que a sociedade não abre, né, para essa diversidade que o mundo apresenta, que não é só também a questão racial. Né? Nós temos aí a questão nossa das mulheres, o quanto que é difícil as nossas pautas serem entendidas, a pauta LGBTQIA+, enfim, a nossa juventude, né, que quando começa a pautar as suas lutas e defender, ela começa a morrer nas periferias, né? Que a periferia está surgindo, né? Ela está se manifestando. Mas, Raquel, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito interessante nessa tripla, né, essas 3 mulheres, é a força da mulher negra, né, e da periferia. Porque a gente sabe o que a periferia precisa. Né? A gente convive com isso, né? Então, eu acho que a escuta, né? Eu acho que é um papel importante para essas 3 mulheres negras, é a gente perceber que qual é o caminho pós-pandemia, ou se a gente chegar ao governo, porque também a maior importância dessa candidatura é fortalecer o parlamento, com essas bandeiras que são ausentes, nada sobre nós sem nós. Né? Então, não dá para as pessoas discutirem as nossas pautas sem nós,
sem a nossa história, porque nós é que sabemos o que nós precisamos e o que nós passamos até esse momento. Então, eu acho que é uma pauta que mexe não só com a estrutura da sociedade, mexe com o partido, mexe com os partidos, mexe com a mídia, né, de estar colocando, olha, 3 mulheres negras periféricas que se juntam com um caminho quase que único, né, que são as bandeiras. É um pouco isso. Vamos falar um pouco dessas questões, porque eu acho que o que tem estado mais na ordem do dia com relação à mulher negra também é a questão da violência mais acentuada, é a questão do cuidado em tempos de pandemia, que tem aumentado também, é a questão do emprego e trabalho, é a questão do estudo, é a questão LGBT também, e a questão da mídia que você trouxe agora. Vamos começar por essa coisa de emprego e trabalho, porque eu fiz recentemente uma pesquisa com idosos e, de repente, parece que a ideologia acaba penetrando na cabeça da gente. E essa mulher que eu entrevistei, entre muitas outras, me dizia, eu nunca trabalhei. Falei, como assim nunca trabalhou? Como é que você vive? Ah, eu faço tricô, crochê e vendo. Falei, bom, e essa casa onde você está morando, de quem é? Falou, ah, é minha. Como assim? Você comprou como? Ah, eu comprei vendendo tricô, crochê e coisas parecidas. Ou seja, a ideologia dominante, né, de que o trabalho da mulher e essas coisas não são trabalho exatamente, né, parece que penetrou um pouco nessas cabeças, inclusive das próprias mulheres, né? Como é que está a questão de trabalho? Porque eu sei que, por exemplo, o trabalho doméstico perdeu 500 mil postos na pandemia, né? Mas não é só isso. Qual a situação da mulher negra em termos de trabalho? Diferença salarial, cargo, como é que está essa história? Para mim, a pergunta? Para quem quiser responder, vamos lá. Bom, então, Raquel, eu até esqueci de dar bom dia para você e para a Déia, para a Sandra e para quem está nos ouvindo. Então, a situação da mulher negra, ela não se difere dos tempos que a gente vem fazendo a luta, porque nós, mulheres negras, somos a base da pirâmide. Né? Nós estamos em piores lugares da sociedade. Se você pegar o início do processo da escravidão, né, e chegarmos aos dias de hoje, mudou-se muito pouco, porque qual é o trabalho que muitas vezes sobra para essa mulher negra? Ou é o trabalho doméstico, né? Ou é o trabalho, né, do comércio ambulante, né? Ou é esse empreendedorismo de fazer as coisas que às vezes não é nem considerado trabalho, é considerado um bico. E com a pandemia, essa desigualdade se acentuou, já existente, mas já acentuou, porque as primeiras mulheres a perder seus postos de trabalho foram as mulheres negras. Ou seja, aquela mulher que estava no trabalho doméstico, elas foram as primeiras a serem dispensadas. Então, a mulher negra... Se não for, morreu. E se elas não foram dispensadas, elas ficaram no posto de trabalho para levar o sustento para a família e acabaram morrendo. Então, a luta das mulheres negras é por trabalho, por renda e por um lugar nessa sociedade, porque ela chega muito depois. Se a gente pegar o processo educacional, por exemplo, eu que sou da área da educação, uma mulher negra chega ao doutorado, muitas vezes, aos 50 anos. E se você pegar outra mulher de classe média branca, você vê que, às vezes, aos 20 e poucos anos, já está num centro de pesquisa, já está num estudo elevado, e assim por diante. Porque nós também fomos na escola muito depois que toda a sociedade foi.
né? Haja visto que o ensino de jovens e adulto, que hoje se chama a EJA, ele foi criado pela Frente Negra Brasileira, porque nós não íamos da escola. Então, veja bem, o díspare entre o que a sociedade oferece para ela como um todo e o que ela não oferece para a população negra. Entendeu? Então, a gente sempre está atrás, invisibilizada e com posto de trabalho também que não é aquele que deveríamos estar. Então, ela sempre está no processo. Embora a questão de cotas também tenha acontecido. Exatamente. E com as condições de cota, o que a sociedade falou? Que era um absurdo as cotas. Até hoje nós estamos brigando, as cotas não está mais em discussão, ela é institucional, mas ela entra em discussão. Se é para o mercado de trabalho, se é para a universidade, se é, sei lá, no campo da cultura, né? Se vê que no campo da cultura as periferias são que menos benefício recebe para desenvolver a cultura. E é lá que está a população negra. E a cultura é fonte, é mercado de trabalho. É um dos locais que mais emprega a população negra, é a cultura. É a cultura. E é a que, às vezes, recebe o menor índice de orçamento para o desenvolvimento dessas culturas nas nossas periferias, onde estão as nossas jovens e os nossos jovens que são criativos, que estão criando, né? E que estão querendo abrir espaço para se projetarem. Então, é isso. Então, nós estamos nessa invisibilidade, que é um processo do capitalismo e civilizatório também. Então, é uma coisa que se arrasta no contexto da história e que se avança e se agranda nesse momento do qual a desigualdade, elas já eram latentes, obviamente, elas ficaram maiores, porque aí se perdeu o posto de trabalho, se perdeu o direito de ter um SUS de qualidade, né? As nossas crianças estão sem acesso à escola porque não tem um mecanismo moderno, né? Não tem nem rede, a nossa favela não tem rede. Então, isso soma-se às dificuldades quando se chega na idade adulta, que a gente vai para o mercado de trabalho, e aí o mercado de trabalho nos vê diferenciado, porque ele nos discrimina, nos deixa fora, e aí o que sobra? Como tem a necessidade do trabalho e da renda, porque ninguém vive sem a renda. Aí o que acontece com a população negra? Ela é obrigada a ficar sempre na subalternidade, no subemprego, no subtrabalho. É isso. E muitas vezes, eu vou dar só um exemplo para terminar, para não me alongar. As cotas no serviço público, elas foram implementadas no governo do Haddad. As cotas permitiu que a população negra de uma ascensão educacional ingressasse como procurador, ouvidor, contador, supervisor de ensino, blá, blá, blá. Nossa, houve uma guerra com as cotas, tanto é que recentemente o Holliday queria terminar com as cotas do serviço público. Por que queriam terminar? Porque ingressou a população negra, são ouvidores, né? Tinha 5 ouvidores, hoje tem 19, né? Que 17 são negros hoje. Então, é essa sociedade que nós temos. Então, ela tem uma luta que ela é muito maior que a luta do movimento negro. Ela é uma luta que a sociedade brasileira precisa entender que a população negra existe, contribui, ela produz renda, ela vende e ela pensa. É isso que a gente está querendo mostrar. Nós precisamos desse parlamento e as pessoas precisam se ver.
Porque eu acho, Raquel, enquanto você... Porque eu, por exemplo, eu sou uma militante. Nós nos conhecemos de longa data, né? Que nós somos da antiga. Muito bem. Qual que é a nossa primeira visão quando a gente chega num lugar de projeção, de poder? A gente quer se ver. Aí a primeira coisa que a gente diz, não tem negro, não tem mulher, não tem isso, não tem aquilo. A gente precisa se ver, porque a gente faz parte da cidade. Eu acho que a nossa luta é que nós precisamos fazer parte da cidade. Fazer parte da cidade. E fazer parte da cidade é inserir não só as mulheres, mas a juventude negra que está aí pujando conhecimento. Ela precisa não só ser morta, mas fazer parte, porque a cidade, dentro dessa democracia que a gente diz que é para todos, então vamos lutar para que seja para todos. Regina, Odeia, vocês querem complementar? Tem um estudo que eu li uns dias atrás, do Lab Olga, falando da economia do cuidado, né? Aí falando de uma forma geral, como o trabalho da mulher dentro da própria casa também é viabilizado, né? Vendo um pouco esse exemplo que você deu da sua entrevistada, que fez tricô toda a vida e falou, e não se via, né, como isso como um trabalho, ela conseguiu comprar uma casa e não viu isso como trabalho, o quanto que a mulher dentro da própria casa ela não tem essa dinâmica de ser remunerada pelo que ela faz. Então, a gente vê aí tantas mulheres negras que se dedicam, né, a lavar, a passar, a cozinhar para os seus maridos, para os seus filhos, para outros familiares, e acabam não tendo isso também colocado como a sua remuneração, né? Então, essa economia do cuidado, ela também precisa ser discutida, também precisa ser colocada pela sociedade, que a mulher ela não é só a que faz coisas, né? Ela também precisa ter uma remuneração condizente. Então, quando a gente pede equidade, né? Equidade nos trabalhos, equidade de cargos e salários, também vem muito disso, da jornada dupla, tripla que nós temos, ela acarreta também essa perda de direitos, né? Conforme você vai aí envelhecendo, as mulheres mais velhas, se ela sair, ficou grávida e ela quer retornar ao mercado de trabalho, isso é muito mais difícil. Um homem aos 50, 45 anos, ele é presidente, vice-presidente de empresas, agora você veja aqui no cenário nacional quantas mulheres estão aí como presidentes ou vice-presidentes de grandes empresas, e mulheres negras ainda é mais difícil ainda, né? Então, a gente precisa realmente repensar esse modus operandi desse capitalismo, né? E como que a gente pode colocar a mulher realmente na linha de frente do mercado de trabalho, como bem disse a Marilândia. Regina, quer complementar? Sim, eu complementando, na verdade, até o que a Deia estava falando antes da Marilândia entrar, em relação a mais mulheres tentando ocupar esses espaços de poder e sobre emprego, empregabilidade, surge também no seio da sociedade, porque as mulheres elas são a base da sociedade. Então, nessa base, nesse meio social, ele surge uma necessidade muito grande das mulheres, dessa necessidade de igualdade. Então, ali a gente surge o quê? A conscientização dessas mulheres, que, ao meu ver, ela vem paulatinamente, gradativamente, cada vez mais. Porque quando as mulheres eram criadas antigamente, as mães dela ou as avós, pouco ou nenhuma voz tinham, mesmo fazendo esses serviços domésticos ou esses bicos, né, que ajudavam e complementavam e muito a renda da família. A renda do marido, sem a renda da mulher, geralmente aquela família tinha uma condição bem inferior. E essa conscientização que vem acontecendo paulatinamente e gradativamente, ela ecoou aqui também no movimento Negras Vozes, porque é uma coisa que a sociedade vem lutando por diversas maneiras, de diversos aspectos, em diversos ângulos, até que a gente monta essa mandata coletiva de 3 mulheres negras e periféricas, e 2, inclusive, que são LGBT.
esse grito, essa conscientização que vem surgindo do seio da sociedade, ela vai traduzir toda a luta da mulher, toda a dificuldade que a mulher vem passando, e também ela vem mostrando um outro lado, que é o lado da resistência, da resiliência e da luta, da constante luta por uma sociedade justa, fraterna, igualitária, antirracista e antifascista. Porque as mulheres, na verdade, desde do movimento das diretas já aqui no Brasil, elas vêm fazendo um papel fundamental. Até aqui, um papel coadjuvante, sim, em relação aos grandes nomes dos homens que foram considerados grandes nomes políticos, grandes homens da política. As mulheres, até aqui, elas fizeram um papel de coadjuvante. Só que, nesse momento, a gente tenta fazer uma grande virada, em que as mulheres serão as protagonistas dos seus próprios méritos, porque elas também merecem esse mérito. E a sociedade, de um modo geral, quando se depara com a mandata coletiva Movimento Negras Vozes, Marilândia na cabeça de chave, Déia e Regina, elas veem que elas também podem ocupar esse espaço de poder, e não só isso, que esse espaço de poder, ele precisa ter mulheres, porque as mulheres, mais uma vez, elas são a base da sociedade, e não existe diversidade, não existe política sem mulheres, sem negros, sem LGBT nesses espaços de poder. Então, eu considero que a conscientização das mulheres, de um modo geral, principalmente na criação dos seus filhos, sejam eles meninos ou meninas, vem fazendo também essa revolução, desde já de dentro de casa. Porque antigamente, quando se tinha um menino, né, uma criança do sexo masculino dentro de casa, ele já nascia com regalias. Não, ele não vai lavar a louça porque ele é menino. Olha, quem vai ter que aprender a fazer serviço doméstico são as meninas. Hoje eu vejo uma conscientização muito maior das mães, das mulheres, nessa luta, que é uma luta contínua, e os homens aderindo a essa luta. Hoje a gente vê uma nova geração de pais, por exemplo, que eles cuidam dos filhos amorosamente, carinhosamente, assim como as mães até aqui vieram se mostrando muito mais. Então, o serviço doméstico hoje, ele sendo dividido já desde pequeno, desde aquela família embrionária, ele vem sim se manifestando na sociedade. Essa conscientização de toda essa sociedade, ela ecoa, ela se mostra com muito mais mulheres que hoje já colocam o nome delas à disposição de seus partidos, inclusive na mandata coletiva, que são 3 mulheres negras periféricas na luta por melhores condições de emprego e empregabilidade para as mulheres e para as mulheres periféricas. Já vi. Marilândia, liga teu microfone, por favor, porque tá. Bom, nós conversamos um pouco sobre cuidado, né? Política do cuidado, etc. e tal, e foi muito adequadamente colocado. Nós não falamos ainda sobre a questão da violência contra as mulheres negras, tão aprofundadamente, a questão LGBT também, e alguém levantou a questão da mídia, né? Eu lembro de ter feito, faz um tempo atrás, eu milito na questão da mídia, e eu lembro de ter feito, faz um tempo atrás, uma pesquisa a respeito de quantas mulheres negras ou quantos negros, de um modo geral, aparecem. Na época, era na TV. Hoje, se a gente fizer a mesma pesquisa nos outros meios de comunicação, provavelmente a gente tem a mesma imagem, né? A mesma questão. E as crianças que não se reconhecem em termos de eu quero ser um advogado como fulano quando eu crescer, eu quero ser um médico como ciclano quando crescer, porque não tem homens negros ou mulheres negras, né, na mídia, de um modo geral, com relação a esse segmento que é o segmento majoritário da sociedade, né? É um absurdo que não tenha. O que vocês querem? Quem quer falar um pouco disso, da mídia, do impacto que a mídia provoca? E como é que vocês acham
se dá para fazer, pensar, fazer alguma coisa, se você se eleger também? Eu posso até falar, porque eu acompanho um pouco o trabalho do Ministério Público do Trabalho, até porque eu tenho duas amigas lá dentro, duas mulheres negras muito fortes, né? Não vou citar nomes aqui para também não incorrer o risco de alguma coisa com elas lá. Mas elas têm, dentro do Ministério, um trabalho amplamente voltado realmente para as questões da mídia, né? Até elas conseguiram que a Rede Globo e a Record fossem réus em duas questões quanto a isso, né? A falta de representatividade de pessoas negras nas novelas, né? E nos programas em geral. Elas têm uma outra bandeira também, que são os negros, que eles tenham também a possibilidade de seguir a magistratura, né? Então, você tem aí juízes, embargadores, como representatividade também dentro desses locais de poder, né? Porque é impossível, né? Dias atrás, não tem muito mais que um mês isso, acredito, que uma juíza deu a sentença levando em consideração somente a cor da pele do réu, né? Então, isso são coisas que o fascismo e o racismo, eles se juntaram aí em copas para conseguir colocar o seu ódio à mostra. Então, quando a mídia ela não representa o negro, né? Teve até uma novela da Globo que se passava em Salvador, não tinha um negro no elenco, né? Onde tinha japonês, tinha loira, tinha tudo, mas o negro não estava em Salvador. Como que acontece isso, né? Então, você vê que eles não levam realmente em consideração a nossa parte da população. Nós somos aí mais de 58% da população, nós estamos aí vivendo e fazendo com que esse país tenha uma economia pulsante, e não é possível que a gente não seja representado. Você deu bem um exemplo, né? Eu quero ser o médico tal, porque o médico tal tem um programa na TV, porque ele está ali falando de coisas, e eu me vejo nele, né? Seriamente, você pode ver aí alguns casos, como o da Maju, né? Da Maju Coutinho, onde as crianças se veem nela, né? Ainda mais que ela faz um jornal num horário onde as pessoas estão almoçando, geralmente estão ali comendo em frente à TV, então as crianças acabam se vendo, né? Muitas fotos já foram colocadas. E ontem, olhando um perfil de uma mulher negra no Instagram, ela fez uma denúncia, né? Que o próprio algoritmo do Instagram e do Facebook, quando você coloca uma foto de uma mulher negra, ele imediatamente já cumpre o seu papel dentro do racismo estrutural, né? Não divulgando aquilo para os seguidores. Então, ela fez um teste, ela e outras pessoas, isso tem várias fotos, é uma mulher loira, né? Loira de cabelos lisos, padrão, e colocou uma informação sobre pessoas negras embaixo, e falando depois de como essa informação chegou a mais seguidores, e quando a mesma informação foi com a foto dela ou de uma outra mulher negra, como aquilo foi repelido, né? É a mesma coisa quando a mulher, né, agora é Outubro Rosa, você quer mostrar como você vai fazer o exame de toque, o autoexame, um seio da mulher e é proibido, é como se fosse uma coisa escandalosa, né? Teve um vídeo super criativo onde a mulher se coloca os dois símbolos, né, tanto do Face quanto do Instagram, e um homem entra. E aí ela mostra como que é o autoexame através da mama do homem. É igual, não tem diferença, né? A gente precisa também ter esse contato diferenciado e entender o que é ação e o que é reação. Então, eles reagem muito mal ao negro, né? Dentro do mercado, a gente vê, aí a gente conta nos dedos quantos jornalistas notórios estão no ar, né? Quantos jornalistas negros se formam e quantos têm esse espaço, como teve alguns aí que estão aí na grande mídia. A maioria acaba trabalhando. Eu também sou da área de comunicação, sou formado em relações públicas, e eu posso contar nos dedos da minha turma de 2002, né, vou aqui revelar a minha idade, quantos negros tinham. Tinham eu e mais três, né? Tinham eu e mais três, né? E muitos deles estão aí em outras áreas, trabalhando em outras áreas que não seja a de formação. Então, a gente realmente precisa
ter essa mudança realmente a partir da mídia, para que também sejamos reconhecidos, né? Pois é. E a questão da violência? Dizem que a violência, em tempos de pandemia, a violência contra as mulheres, mas também contra os idosos e contra as crianças tem aumentado. E diz que tem um segmento mais ainda, que são as mulheres negras, né? Que, na verdade, estão mais atingidas por esse fenômeno de violência contra as mulheres. Vamos falar um pouquinho disso? A que vocês atribuem? Como é que está acontecendo? Eu acho que a violência contra as mulheres negras não é um fator novo. As mulheres que mais morrem dentro dos hospitais, que não têm o atendimento necessário de acordo com aquilo que ela apresenta. Tem até uma tese de doutorado de uma amiga nossa, né, uma menina do movimento negro, que ela fez, ela é da área da saúde, e ela tem uma tese de doutorado em cima disso. O atendimento da mulher negra nos postos de saúde e nos hospitais é diferenciado daquela mulher que não é negra. Então, começa aí, né, esse diferencial com a mulher. Então, muitas vezes, o médico não manda nem ela sentar, ele atende a mulher em pé. Então, manda dar um analgésico e manda embora para casa. Aí a mulher volta para casa e morre. Então, tem um processo aí muito grave, que não é uma coisa de agora. Agora, porque aviltou todas as desigualdades, a miserabilidade, empurrou essas mulheres para um arcabouço de necessidade, de falta, um lar com falta de dinheiro, com falta de alimentação, né? A violência se acoplou, ficou mais restrita a um espaço muito pequeno, muitas vezes. Então, a violência, ela, obviamente, ela acrescentou um número maior. Mas a violência contra a mulher negra é uma coisa que já é muito antiga. Muito antiga. É a mulher que mais morre, é a que mais é assassinada, que morre pelas mãos ou do companheiro, ou do vizinho, ou do parente. É a mulher que mais morre. E é a mulher que, no atendimento da sua saúde, tem um atendimento precário. Nessa pesquisa, essa menina coloca que o médico muitas vezes não quer colocar a mão em uma mulher negra. É uma pesquisa de doutorado. Essa menina foi do governo Lula. Agora, nesse momento, não estou lembrando o nome dela, mas ela trabalhou com a Matilde Ribeiro e ela foi do governo Lula. É uma tese muito interessante com relação ao atendimento médico às mulheres negras nos espaços de saúde. Mas eu acho que eu vou voltar um pouquinho na mídia, porque eu também gosto da mídia. Apesar de eu não ser da mídia, mas eu sempre acompanho muito o que a Raquel faz da mídia. A mídia, ela é um braço, por incrível que pareça, isso só acontece no Brasil. Ela é um braço que a população tem como conhecimento. Ela busca na mídia conhecimento, que muitas vezes a mídia tem mais força que a própria escola, que a pessoa acredita muito mais na mídia do que aquilo que muitas vezes é dito na escola. E a escola, por ser um braço fundamental, onde ela forma homens ou ela destrói homens e mulheres. A escola, ela precisa preparar esses homens e essas mulheres para essa diversidade que é o Brasil. Porque a gente diz assim, a mídia é racista. Não, quem é racista é os indivíduos que fazem a mídia. Por exemplo, um diretor de novela. Se o cara é um cara avançado, ele com certeza ele vai pensar o Brasil plural. Agora, se ele é um cara que está dentro, olhando só para o seu umbigo, para o seu entorno, que é só de homens e mulheres brancas, ele vai fazer uma novela onde os personagens vão ser todos brancos, né? E não vai dar oportunidade para as nossas atrizes, nossos atores negros. Então, a sociedade ela precisa, como um todo,
É muito grave a sociedade brasileira. Ou a gente muda a cabeça das pessoas, ou nós estamos afadados sei lá, a pensar agora como é que um Brasil coloca um Bolsonaro para presidente do Brasil. Como é que a gente chega a essa pessoa? E a mídia tem um papel importante aí, porque ele foi forjado pela mídia e as pessoas acreditaram. Acreditaram. Então, Raquel, nós estamos realmente vivendo um momento muito grave no Brasil, muito grave, porque ele tem umas nuances que você não chega. Por exemplo, a televisão, se você pegar a parte técnica da televisão, aquele que não está à frente, quem faz é negros. Se você vê quem é o iluminador, quem é o técnico disso, quem é o técnico daquilo, são negros. Então, a televisão brasileira, a chegar nos nossos lares, é feita por profissionais negros. Agora, quem está à frente, que aparece e que faz as pessoas a pensar e se ver, são brancos. E aí são muito poucos. Só a Maju é pouco. É pouco. Essa criança se viu, né, nessa menina, como disse a Déia. Muito bem, eu até vi a menina indo lá. Mas a escola também tem um papel importante de dizer, tudo bem, a Maju está lá, é a tua referência, mas você tem uma identidade, bababá, você tem uma cultura, você tem isso, bababá, para que essa criança, né, quando ela chega em uma idade adolescente ou adulto, ela se veja. Porque eu, por exemplo, eu sou professora, você sabe disso. Tem crianças que chegam na escola e acabam negando a sua imagem. Por quê? Para ser aceita no espaço da educação, da escola. E aí ela nega. Então, você, além de ter o trabalho, né, da formação, você também tem que resgatar essa identidade dessa criança. Aí, se o professor não está preparado para esse resgate, ele acaba, essa criança, chegando na idade adulta e só se reconhecendo como negra na hora que ela sofrer um aviltamento com relação à sua identidade negra. Isso é muito cruel e isso é muito comum, isso é cotidiano na nossa sociedade. E é chocante, né, Marilândia? Agora, chocante. Terminando, porque nós levantamos uma série de questões que, na verdade, mereceriam ser retomadas e aprofundadas num próximo programa. Mas, por enquanto, só para encerrar o programa, eu estou pedindo para a Regina, eu percebi que está com um brochinho do PT na camisa. O PT tem candidatas negras, tem muitas pelo PT. Essa verba que está sendo reivindicada, inclusive para candidatos negros, a Déia também. Então, está sendo reivindicada para candidatos negros, porque 30% vai para as mulheres, mas não tem ainda para essa eleição uma porcentagem da verba do partido que teria que necessariamente ir para as candidaturas negras. Regina, você ostenta com muito orgulho essa tua estrela, assim como a Déia levantou? Como é que... Vamos falar um pouquinho disso e encerrar o programa? Sim, claro, Raquel. Eu ostento, sim, com muito orgulho, essa bandeira do Partido dos Trabalhadores, nesse broche aqui do PT. Eu cresci num seio, numa família que sempre lutou pelos direitos dos trabalhadores, uma família de periférica. Eu me formei pelas cotas, né, do ProUni, hoje eu sou advogada, eu trabalho com advogado, o meu sustento hoje vem dessa minha profissão. E não só isso, eu também, hoje, eu acabei me tornando esse ano, né, bolsista na USP para fazer um MBA também, através de cotas também.
Então, é óbvio que eu ostento essa bandeira do Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores ele é o maior partido de oposição da América Latina pelo número de eleitores inscritos e por tudo que já fez. Então, foram 2 presidentes do Brasil. Aqui em São Paulo, a gente já teve, quando eram do PT, né, Luiz Erundina, a Marta, e hoje o Haddad, que continua na prefeitura, mas todos esses governos aqui foram extremamente importantes para a população, trouxeram muitas melhorias para a população. Eu poderia citar inúmeras. Aqui em São Paulo, por exemplo, a questão do transporte foi muito beneficiado aqui em São Paulo, transporte, merenda escolar, vaga de creche, saúde com concurso público, teve muito concurso público. E nesses concursos públicos, a população preta, periférica, em sua maioria ali garantiram empregos com estabilidade, com salários condizentes. Por mais que tenha toda uma dificuldade ainda para um funcionário público de trabalho, ainda assim garante bons rendimentos, considerando que a população negra e periférica sempre tem um subemprego e um subsalário, principalmente as mulheres. Então, eu ostento sim essa bandeira e, mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores, embora, né, já para a eleição seguinte, a verba, né, vai ser dividida aí, de um modo diferente para promover ainda mais as políticas, a representatividade negra, vamos falar assim, para um incentivo financeiro maior. Mas desde já, nós, dentro do Partido dos Trabalhadores, a gente já vem travando uma luta para que essa cota, essa verba, ela seja igualitariamente já definida desde já. Então, embora seja para a próxima eleição, nós, de dentro do próprio partido, a gente já está travando essa batalha. Embora ela ainda não terminou de ser discutida, né? Mas a gente já travou essa batalha porque o Partido dos Trabalhadores, de um modo geral, ele tem essas pessoas que dentro desse partido travam essas batalhas que são importantes para a sociedade. E como isso vem pipocando no seio da sociedade de um modo geral, nós, representantes da negritude, estamos junto com as outras pessoas travando essa batalha dentro do Partido dos Trabalhadores para, desde já, na eleição de 2020, essa cota de verba seja igualitária para todos os candidatos e candidatas. Perfeito. Gente boa, nós vamos ter que retomar esse programa num outro dia qualquer, logo mais. E muitíssimo obrigada, Regina, Marilândia, Deia, pela presença e participação. Obrigada, Sandra Mariano, pela audiência aqui hoje. E vocês querem dizer tchau? Vamos lá, porque o Observatório da Mulher fica por aqui. Tchau. Obrigada, Raquel. Tchau, obrigada, Deia. obrigada. Obrigada, Marilândia. Obrigada a todos que Deia. estão com a Obrigada, gente. Regina. Obrigada, companheiras Marilândia, Regina, Raquel, a audiência aí do Observatório da Mulher.